Bem, vamos começar agora a gravação da aula do dia 15 de abril de 2020 da disciplina de compiladores, ok? Ah, nós estamos no meio da discussão sobre a ferramenta IACC. Nós mostramos até agora do IACC o uso básico, com uma gramática bem simples. Mostramos como construir um analisador sintático em LA/LR para essa gramática, como gerar o cabeçalho para marcas, com a opção "-d", se a gente quiser exportar e utilizar o analisador dentro de outro contexto. Mostramos como a opção "-v" gera a tabela, né? E mostramos também a tabela. Mostramos também a questão da depuração, né? Nós temos um problema em que você configura duas variáveis no, se eu não me engano, tanto lá no começo das definições, né? O YYDebug, e você também coloca lá no YYDebug na main. Isso vai gerar como se fosse o passo a passo da compilação, né? Ok? Eu vou aqui compartilhar aqui os slides novamente, certo? Era aqui, pronto. Justamente era aqui que nós, né? Aqui nesse exato momento que nós paramos, né? Eu vou aqui tirar a câmera só para não forçar a rede, né? Nesse momento aqui, nós mostramos que você pode mostrar que essa execução com essas opções habilitadas, ela vai casando cada ação exatamente com aquelas ações lá do autômato e da tabela. E mostrando as reduções, o carregamento. Então você consegue ver, óbvio, né? Não tem aquelas duas tabelinhas que a gente faz da entrada e da pilha, até porque limitação da saída do terminal, né? Não tem como a gente mostrar isso aí daquela mesma forma. Poderia até ser um trabalho futuro aí, não sei lá, transformar essa saída da depuração do IACC em mais alguém? Não. Naquela representação que o livro usa. Mas, apesar de inglês, com um pouco de cuidado, você consegue ver exatamente o que o analisador sintático está fazendo. Ok? Até agora a gente só falou cenários em que tudo está ok, tudo está funcionando, certo? Existe um cenário clássico, que nós já vimos que é problema, que é justamente a gramática ambígua. Ok? Como é que o IACC lida com ambiguidade? Tudo bem? Vejamos aqui uma gramática, aqui no final, uma gramática que não há dúvida da ambiguidade dela. Por quê? Porque um símbolo inicial, que eu estou supondo que é o A, né? Leva para o B. E A e B levam para o mesmo Azinho, né? E a gente sabe que tem um problema, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse algo nesse estilo, dava para lidar. O LALR, ao construir, ele ia ter lá um item cujo símbolo de lookahead ia ter o Bzinho, né? Aí ele saberia escolher qual das regras para fazer a redução. Ok? Mas não tem isso, né? Ok? Só tem isso aí. Então, ao gerar no IACC um analisador sintático peça gramática, eu vou ter um problema. Ele não vai saber qual opção reduzir, né? Olha só. O IACC ele vai ter regras internas, certo? Ele tem opções padrões para eliminar a ambiguidade,
certo? E aí, quando você observar, usando lá a opção "-v", o arquivo y.output, você vai ver qual foi a regra que ele adotou para resolver essa ambiguidade, certo? Quando eu tenho um conflito, que é o conflito carrega ou reduz, que ele fica na dúvida entre carregar mais um símbolo ou reduzir, por padrão, o que é que ele adota? Carregar. Na dúvida ainda tem entrada, posso carregar ou reduzir? Carrega. Ok? E os conflitos reduz, em que eu tenho duas opções de redução, né? Eu tenho uma ambiguidade eliminada pela precedência, certo? Precedência da redução da regra que aparece primeiro no arquivo de especificação, certo? Então, gente, o que você colocar, se você colocar uma regra, se você sabe vai gerar problemas na dúvida da redução, né? Você colocar essa regra antes ou depois vai ter um impacto aqui. Tudo bem? Essa gramática ela está em que pasta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é ali na pasta do IACC. Tem uma pasta lá ambígua, né? O nome já diz tudo. Eu até já tinha gerado ali. Vou apagar o que foi gerado. A gente gera de novo, né? Vamos ver essa ambígua, se é realmente essa gramática. Bom, tá ali a ambígua. Eu coloquei simplesmente S leva A. Eu não coloquei nenhuma ação, porque eu não vou querer gerar um analisador sintático e fato. Eu só quero ver como é que o IACC lida com ambiguidade. Ok? Tudo bem? Então tá vendo aí? É essa mesma aqui, ó. Só que na sintaxe que o IACC usa. Perfeito? Então eu vou fazer aqui, vou sair aqui. Aí eu uso aquela IACC-V ambígua.y, que é justamente para gerar o y.output. Vamos ver o que ele faz, ó. Olha o que ele já faz quando eu executo. Ele já diz que tem um problema. Olha o que ele diz ali, lá no começo. Aviso. Warning. Um conflito reduz. E ele diz até onde, ó. O que ele diz? Warning, né? Rule useless in passage due to conflicts, né? É como se fosse regra inútil. Eu não preciso dessa regra no analisador devido a conflitos. Como lá a regra azão azinho vem antes da bezão azinho, ele dá prioridade para reduzir pela azão azinho. Então aquela outra regra ali, bezão azinho, é como se nem existisse no arquivo, né? Se eu for ver lá o output, né, ó, primeira coisa que ele já deixa claro, né, ó, regra inútil, estado em conflito, reduz. Aí ele bota a gramáticazinha, né, ó, terminais, ó, onde é que aparece os terminais, não terminais, estado zero. Aí ele trata como se a regra nem existisse, né? Ele vai criar, ó, só que aqui, ó, ele deixa como se fosse entre colchetes, uma regra que poderia estar sendo usada, né? Mas ele não vai usar, porque é ambígua. Acaba usando a de cima. Então, gente, isso aqui essa parte do IACC é legal, justamente porque, olha, aqui a gente, nos exemplos que a gente usa, já tem a gramática pronta, né? Mas quando você está desenvolvendo a gramática e tal, você está fazendo na sua linguagem toda completa, vários fatores, vários elementos, às vezes você não consegue ver um conflito e uma ambiguidade de cara, né?
Então você vai meio que desenvolvendo em ACC. Vai depurando, ele joga aqui, olha, essa regra aqui, aí você vai ter que ir lá e mudar e adaptar a sua gramática, né? Ok? Tudo bem? Então, é isso aí. Então, a gramática sendo ambígua, e essa ambiguidade você às vezes pode até deixar, se você aceitar as opções padrões aí que o ACC e ACC, como é que diz? Adota, ok? Então, realmente é uma ferramenta bem poderosa para a gente lidar com gramática. Outro fator, certo, é a precedência de operadores e associatividade, ok? Olha só, a gente viu que naquela gramática, vou até voltar aqui na gramática, nessa gramática aqui, certo? Por que nós temos o termo? Justamente para poder jogar, né, a multiplicação lá para baixo, para ter mais precedência. Ok? Por que a recursão à esquerda aqui? Para colocar a associatividade da multiplicação da esquerda para a direita. Né? Então, nossa gramática ficou um pouco mais complicada, inclusive com novos elementos, né? Porque a gente teve que tratar a associatividade e a precedência. Mas são elementos, problemas são comuns, que o IACC ele fala o seguinte, ele permite, olha aqui a gramática como é que ela ficou agora, eu eliminei, gente, termo e fator. Vejam aí as regras da gramática. Não existe mais termo e fator. Né? É tudo, como é que se diz? É XP. Aí como é que, professor, eu vou... como é que diz? Eu vou considerar que a multiplicação tem maior precedência e que a associatividade é da esquerda para a direita. Usando essas palavrinhas aqui, ó, esse símbolozinho aqui, ó. Certo? Vocês percebam que eu coloquei primeiro o mais e o menos e depois o multiplicação, né? Então é como se a precedência fosse assim, ó. O símbolo que eu informar por último tem precedência em relação aos anteriores. Certo? E aqui eu estou dizendo que a associatividade é da esquerda para a direita. Ok? Então eu vou construir a árvore, né? Nesse estilo aqui, né? Colocando mais para a esquerda e para a direita. Eu estou informando isso. No que eu informei isso, toda vez que ele tiver dúvida, e for em relação a esses operadores, ele automaticamente lá consegue resolver para forçar a derivação para seguir aquele caminho. Ok? Era algo que ele não precisaria fazer. A gente poderia fazer manualmente, como a gente fez com o termo e fator, né? Mas, para a questão de simplicidade, para tu deixar... Porque aqui fica bem visível, né? Deixar a gramática mais compacta, tudo, ele também dá suporte a isso aí. Ok? Certo? Então, as linhas abaixo indicam que os operadores mais e menos têm a mesma precedência, né? Porque eles estão aqui no mesmo nível, certo? E são associativos à esquerda, né? A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B, né? Mais C. Eu estou associando à esquerda, certo? O operador multiplicação, ele é associativo à esquerda e tem precedência maior, porque ele aparece depois, certo? Eu também posso utilizar a associatividade à direita, se eu quiser por alguma razão, certo? E eu também posso dizer que eles não são associativos, né? Também, se eu quiser por alguma razão aí mais específica, ok? Tudo bem? Então são, como é que se diz aí? São mais facilidades, né? De algo que os desenvolvedores viram que era muito comum, tal, o pessoal rebuscando as gramáticas para tratar isso,
Então eles resolveram colocar essas palavras para facilitar a definição. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Agora uma coisa mais importante. Certo? Nesses exemplos aqui, todos esses exemplos de EXP, tudo isso que a gente fez, de todas essas gramáticas que a gente fez até agora, certo? Qual é o tipo das pseudos variáveis? Qual é o tipo das pseudos variáveis? Se você olhar ali dentro da ação, por exemplo, EXP mais EXP. O que é que eu estou fazendo como ação? Né? Eu estou fazendo uma soma. Porque aquele código entre chaves, cifrão, cifrão igual a cifrão 1 mais cifrão 3, é um código em C. E essas pseudos variáveis, eu disse que estão associadas aos símbolos da regra, né? E até agora, para todos os exemplos que eu fiz, todos foram baseados nessa, como é que a gente diz, gramática de expressões aritméticas. Eu assumi que os valores dessas pseudos variáveis são inteiros, mas não precisa ser assim, ok? Eu posso colocar qualquer coisa para ser o tipo dessas pseudos variáveis. Se eu estivesse tratando ponto flutuante, eu poderia colocar o tipo das pseudos variáveis para ser um ponto flutuante. Ok? Se eu estivesse tratando, sei lá, concatenação de cadeias de caracteres, também podia fazer. Agora eu ia ter que fazer o código C para concatenar as cadeias de caracteres, né? Ok? Então, eu posso, inclusive, definir uma estrutura e dizer que o tipo da pseudo variável é essa estrutura. E nós já vimos lá que uma estrutura possível que eu posso definir para a minha linguagem é o nó da árvore sintática. Ok? Então eu posso ir construindo a árvore sintática através de ações associadas a regras, né? E essas ações elas executam o código em C que vai construir na árvore. E lá no final, o que retorna para a pseudo variável do símbolo inicial seria o nó raiz da árvore construída. Ok? Eu tenho essa possibilidade. E o fato disso que eu tipo, né, de pseudo variável, ele poder ser arbitrário. Ele poder ser qualquer tipo que C tenha suporte, né? Então, no exemplo da gramática de expressões aritméticas, certo? As pseudos variáveis têm valor inteiro. Se você não falar nada, é isso que ele considera. Ok? Mas se quiséssemos calcular a operação de ponto flutuante, ou melhor, se quiséssemos construir a árvore sintática durante a derivação, né? A gente pode, lá na parte de definições, né? Definir para esse símbolo aqui, ó. Tudo começa com YY, né? YY type. Definir o tipo de fato que está sendo utilizado. Ok? Aí olha só. Considere a gramática. Aqui é só um exemplo aí, né? Certo? Essa gramática aqui, ela é um resumo dessa gramática que a gente está utilizando, né? Eu não botei fator, não botei... Porque isso aí dá pra gente expandir para as outras coisas, né? Ó. Expressão, soma, termo. Aí, para ficar um pouco diferente, eu coloquei isso aqui, né? Ó. Antes eu estava botando aqui o soma entre aspas, né? Só para a gente poder mostrar esse caso aí. Aí qual seria o valor? Né? Eu tenho aqui soma deriva isso aqui. Qual seria? O que é que eu faria com essas pseudos variáveis, né? Numa ação aí.
O que é que eu faria? Olha só o que é que ele está fazendo aqui. Ele novamente deriva apenas o token number, certo? Só que ele usa agora em seguida essa palavrinha aqui no IACC, ó, que é a união, que é um tipo união. Ele vai declarar um tipo união em que eu vou poder ter nessa mesma união ou um ponto flutuante ou um caractere. Você tá vendo aqui que eu botei os nomes, né? Ó, vol e op. Ok? Aí logo em seguida que eu declarei a união, eu posso atrelar a vol, né, aos símbolos exp, termo, fator e number. E eu atrelo op aos símbolos add, op e mul op. Então lá nas minhas ações, toda vez que eu estiver tratando de uma pseudo-variável que é relativo, né, a esses não terminais, eu vou ter um caractere, né? Se eu estiver tratando uma pseudo-variável relativa a xp, termo, fator ou número, eu vou ter um ponto flutuante. Então eu estou conseguindo personalizar, né? Ó. Aí olha como é que fica aqui, ó. A regra, que é só uma parte da regra, né? Essa regra aqui, ó. Essa pseudo-variável aqui é um caractere. Pela posição, essa é a cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3. Ok? Então, pela posição, aqui vai ser um caractere. Aqui, e nos outros símbolos vai ser um ponto flutuante. Olha como minha ação agora, gente, ela pode ficar mais complexa. Né? Ó, eu vou fazer um switch case. Né? Um switch case em quem? Ó? Em cifrão 2, que é um caractere. Aí se o caractere for mais, eu faço uma soma. E se for menos, eu faço uma subtração. Isso dá certo porque tanto a pseudo-variável de exp, do exp do lado direito e do termo são ponto flutuante. Ok? A exp virando termo, tudo é ponto flutuante. E op virando símbolo, aqui é como é que diz? É caractere. Então eu consigo fazer o que eu quiser agora. Eu posso definir o tipo que eu quiser, né? Aqui eu defini um para ser ponto flutuante, outro para ser caractere. Mas eu também poderia definir para estruturas. Eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu só apagar esses arquivos que eu gerei. Esse é exemplo. Essa é a parte aritmética. Eu acabei não colocando esse exemplo. Mas vocês, eu acho que pela maneira aí que está organizado, conseguiria expandi-lo para ter também outras situações aí, né? Ter também a regra do fator, do termo e do fator. Ok? Ações embutidas. O que é ações embutidas? Ações embutidas vão permitir é como se fosse uma maneira de levar informação de um lado da derivação para outro. Como assim, professor? Olha qual. Veja essa gramática aí. Gramática, declaração, tipo, variável, lista. Né? Nós vamos voltar a isso aí várias vezes no próximo capítulo. Mas olha aí, declaração variável, lista, tipo variável lista, né? Tipo pode ser int ou float, né? E var lista pode ser var lista, vírgula, id ou id. Vamos imaginar, certo?
o seguinte. Vamos só imaginar aqui, não vou construir autômato, tudo, não vou nem declarar, mas só imaginar rapidamente uma derivação int a e b. Tá vendo aí? Int a e b. Como é que eu faria uma derivação aí usando, sei lá, o SLR1, o LR1, só a mecânica, né? Eu não vou fazer a tabela para gente, porque não tem tempo, né? Mas olha só, a mecânica dessa derivação seria algo nesse estilo, gente. Você carregaria o int, aí ficaria a e b, né? Depois você reduziria int para o que, gente? Tipo. Fica lá a e b, né? Eu ia carregar o a, aí tipo a, o vírgula b, né? Esse tipo a, certo? Eu acho que já posso reduzir para tipo var lista, né? Vírgula b. Esse tipo var lista eu vou pular 2 passos, carregar 2 vezes, né? Tipo var lista, cara, vírgula b, né? Aí eu ia poder reduzir isso aqui para var lista, né? Depois isso aqui tudo ia ficar tipo var lista, eu reduzia para declaração, ok? Seria mais ou menos desse tipo. Nessa sequência de ações aí do analisador sintático ascendente, a primeira redução é essa aqui, né? Ó. Ok? Só que essa redução, gente, ela meio que esqueceu que o tipo era int. Mas eu quero guardar esse tipo int para de alguma forma eu saber que A é int e que B também é int, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então, às vezes, uma informação que ocorreu numa redução no momento anterior, eu quero que seja propagada para outras reduções posteriores que eu vou fazer. Se eu estiver, por exemplo, construindo a árvore e eu quiser que anotar os nós da variável com tipo, né? Então, ó, pela ordem de análise, a redução a tipo ocorrerá antes do processamento de var lista. Dá para você ver aí, né? Isso é fácil você ver, gente, porque a análise sintática ascendente, ela é a derivação mais à direita ao contrário, né? Ok? Então, óbvio, como ela é mais ao contrário, o que acaba ocorrendo primeiro é o que está mais à esquerda, que é o tipo, o int reduzindo para tipo. Ok? Nós gostaríamos que o valor da pseudo-variável tipo, int ou float, pudesse ser propagado para a var lista. Para que de alguma forma eu pudesse, ao processar as variáveis e executar uma ação ou que coloque essa variável numa tabela de símbolos ou que constrói a árvore de derivação, eu pudesse anotar um atributo dessa variável como o tipo dela. Certo? Eu não posso fazer algo desse tipo aí, ó. Duas pseudos variáveis do lado direito atribuir uma à outra. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, talvez eu até possa, mas ele não reclama de erro, mas não vai conseguir o objetivo desejado, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma ação embutida, certo? Para adicionar o valor de tipo a uma variável global. E lá na frente do resto do passo da derivação, eu leio essa global e anoto nos nós da árvore, seja o que for, usando as pseudos variáveis das pseudos variáveis da variável. Né? Olha aqui. Olha esse caso aqui específico. A gente viu com a regra de declaração tipo var lista.
ok? Eu meio que forcei a no meio ter esse código aqui. O que esse código faz? Ele vai forçar a execução logo após o reconhecimento de tipo dessa ação. E o que essa ação faz? Coloca o valor da primeira pseudo-variável numa global aí, tipo corrente. E vou prosseguir para tratar do valista. Certo? Esse processamento de tipo que ocorre antes, simplesmente pega e coloca o macro tipo inteiro, tipo float, aqui na pseudo-variável que vai ser de tipo. Ao processo tipo, quando eu for processar a declaração, certo? Tipo é o primeiro símbolo, vai ter pego o tipo inteiro, tipo float, e eu coloco em tipo corrente. Aí, quando eu for tratar varlista, olha aqui o que é que vai ter em varlista. Varlista igual a varlista, vírgula e D. Aí eu executo essas duas ações. Ó. Isso aqui é como se tivesse bem aqui, viu? É que não coube no slide. Ambas as ações vão pegar o valor que foi configurado em tipo corrente e vão chamar uma função arbitrária aí que configura tipo, que é atribuir a esse identificador aqui, em uma tabela, em alguma cor do tipo, o tipo que foi descoberto lá no tratamento do não terminal tipo. Certo? Então isso é uma maneira de, enquanto nas expressões tudo eu estava pegando era informações, ações que executavam com as pseudo-variáveis do símbolo do lado direito e atribuindo para o lado esquerdo, com a ação embutida, eu posso transmitir algo que foi do próprio lado direito para outro símbolo do lado direito. Certo? Então, o EACC interpreta uma ação embutida desse jeito, em que eu tenho um símbolo A derivando B, a ação embutida, e C, como se eu tivesse um símbolo E, em que esse E ele fosse o famoso epsilon. Certo? Então eu reconhecesse o epsilon só naquela posição. Então eu executo uma ação bem no meio do tratamento de uma regra maior. Pode estar aqui, podia estar aqui antes, podia estar aqui depois. Depois a gente já viu o que acontece, né? Ok? Então isso é uma maneira de bem mais flexível de você fazer. Então isso é muito comum nesses casos aqui, né? Em que eu tenho A, B e C, e eu quero levar um valor aqui de B para a definição do valor de C. Então eu coloco aqui uma ação embutida para fazer esse meio termo. Quando é algo em que eu vou definir em função, né, dos outros dois, não tem problema. A gente já viu como é que faz, ok? Então essa ação embutida ela exige assim um pouco de cuidado, mas dá muita flexibilidade aí no que a gente vai fazer com o IACC, ok? Aí, pessoal, finalizando aí o ACC, só uma tabela aí, resumo, né? É mais para a gente se basear. A gente meio que viu tudo isso daí, né? Em relação ao ACC, né? A gente viu o arquivo que gera o código, que implementa a tabela, né? E o código do analisador. Viu os cabeçalhos com definição de marca. Viu a função do analisador sintático, né? Viu que o analisador Lexo ele pode usar essa variável YYVal para preencher o valor da marca na pilha, né? Que vai acabar sendo carregado em uma pseudo variável quando tiver uma regra com a marca. Funçõezinhas de erro, né? Tudo isso aqui é tratamento de erro, vamos discutir um pouquinho mais aqui em frente. Uma macro para redefinir o tipo das pseudo variáveis, né? E uma variável lá que nos permite ativar a depuração. Ok? E ter um mecanismo para criar marcas,
Para definir o símbolo inicial, que a gente acabou usando aquele command mesmo, e ele acaba achando. Uma união e o type, que atuam justamente aqui para redefinir o tipo das suas variáveis. E esses operadores aqui que tratam a associatividade. Com esse conhecimento aqui do IACC, você consegue pegar qualquer gramática LA, LR1 e transformar em um analisador sintático ascendente. E até algumas outras gramáticas LR1, se você lidar lá com a ambiguidade do jeito que o IACC prevê, também dá para tratar, ok? Então é uma ferramenta aí muito poderosa, certo? Vamos passar a atividade aí, né, para vocês fazerem. Também depois do trabalho vai envolver o ACC, né? É sempre aquela dobradinha, né? Lex e ACC para a gente poder utilizar, né? Existe aqui em material lá no começo esse PDF aqui, um tutorial Lex ACC, que ele mostra tudo que eu falei aqui, gente. Ele vai mostrar, né? É como se fosse um pequeno resumo dessa parte de IACC e Lex que a gente mostrou, ok? Tudo bem que está em inglês, mas ele dá um resuminho. É bem prático, ok? Se você for coisando esses exemplos aqui, ó, você já nota que a gramática que ele usa é a gramática das expressões, né? Ó. Você ao final, né? Ó, colocando aqui, tal, você vai ter todo um compilador para essa calculadora, que é uma pequena linguagem que tem o while, print e as operações aritméticas, certo? Não tem mistério, ele define isso aqui, é muito fácil, né? É muito legal de ler isso aqui, ok? E vai ajudar, tanto a gente tem vários exemplos do Tiny, né? Mas vocês podem olhar isso aqui também, quando eu vou passar algum exemplo mais complicado de uma linguagem para vocês implementarem aí no Lex e no IACC, ok? Então fica esse material aí já, vocês podem recorrer a ele também até para a própria atividade agora, que a gente vai começar a passar, né? Agora, prosseguindo, certo? Lá no apêndice B do livro texto, há a listagem do código do analisador sintático para Tiny, certo? Essa linguagem aí que o livro usa como exemplo, ok? Também há uma versão alterada do arquivo globals para utilizar as marcas definidas pelo IACC lá na análise léxica, certo? O que a Tiny faz? O que esse analisador sintático da Tiny faz? Certo? O que ele faz é construir a árvore sintática, certo? Baseado nesse Trinode aí, certo? Trinode é uma estrutura que nos capítulos anteriores, se eu não me engano, desde o capítulo, acho que no 3, ele já fala, no capítulo 3, certo? Na página 135, no item 3.7.2, ele descreve qual o significado dessas estruturas, ok? E esse arquivo IACC, Tiny IACC, constrói a árvore, certo? Lá no repositório, eu tenho um navegador aberto aqui, tem. Você vem aqui em código fonte, Tiny. Eu vou reformular isso aqui, tá meio confuso, né? Mas sempre vai estar aqui nessa pasta CRC. Você procurar, você vai achar em algum canto aí o Tiny.y. Tá aqui o Tiny.y. Certo? Olha só como eu estou mostrando aqui, ó. Ele redefine o tipo das pseudovariáveis para ser um Trinode,
né? Esse Trinode, se eu não me engano, Trinode está aqui no Globals. Isso aqui eu já mostrei, ó. É uma estrutura. É uma estrutura para a árvore sintática do Tiny. Essa estrutura, ela simplesmente diz node kind, né? Se é um statement ou uma expressão. Se node kind for um statement, o statement vai poder ser um if, um repeat, um assign, um read, um write. Se for uma expressão, ou é uma expressão com operador, ou uma constante, ou um identificador. Tudo aquilo dali, gente, que lá desde o capítulo 3, ele vai explicando que é a árvore sintática do Tiny. Ok? Inclusive, tem exercício na atividade que dá outra linguagem e pede para você criar essas estruturas. Certo? Nisso daí, voltando aqui para o Tiny.y, ele vai fazer nas ações justamente como é que é? Justamente construir a árvore. Primeira coisa que ele faz aqui, né? Ele define os tokens, que são todos os tokens lá da nossa linguagem Tiny, certo? Então vai ter o token if, then else, which, repeat, until, ó, tudo aquilo que o Tiny lá aceita, né? Essa ordem aqui de declaração dos tokens, eu acho que não tem importância não. Ele podia ter botado tudo numa fila bem grandona. Só que para ficar visível, né? Ele botou aí agrupados, né? Ok? Programa. Isso aqui é a gramática do Tiny. Que se você for ver lá também, a gramática, lá no capítulo 3, já está dada essa gramática. Certo? Essa gramática, no livro, ela está... Vamos ver. Na página 133. Certo? Você vai ver que toda aquela gramática lá ele colocou aqui do mesmo jeito. Certo? Só que em vez da setinha, 2 pontos e tudo mais, né? Ok? Lá no começo ele vai retornar a árvore. A árvore que foi gerada pelo processamento da declaração sequência, statement declare, ou statement sequence, né? Ó, o que é isso aqui? Cifrão 1. Ele definiu aqui. É Trinode. Trinode está onde? Aqui em Globals. Ok? Statement sequence. Statement sequence é declaração sequência, ponto e vírgula, semicolon, declaração sequência. Ou declaração sequência é simplesmente uma declaração. Não, declaração sequência, ponto e vírgula, declaração, né? Nesse caso aqui, esse é o caso talvez que tem um pouco de diferença, né? Por quê? Ele vai construir, na casa das declarações, ele não constrói bem uma árvore, né? Aqui ele está construindo uma lista encadeada, em que cada declaração vai estar uma vizinha da outra, né? Então aqui quando você vê, por exemplo, quando ele cria um nó da árvore, que é o cifrão $1, né? Ele está pegando dessa sequência, né? Ele percorre até o final dessa sequência, vai procurando. Como é que ele percorre? Vai pegando o irmão, até irmão não ser nulo, que a lista vai estar até errada. Quando ele encontra o irmão nulo, o que é que ele faz? Coloca o valor do terceiro símbolo, né, da terceira pessoa de variável, que é o valor da declaração, né? Então isso aqui vai estar todas as declarações encadeadas, em lista, certo? E ele vai fazendo isso para cada um. Por exemplo, aqui no caso do if, né? Eu posso ter o if ou if then else. Em ambos os casos, o que é que ele faz? Ele cria um novo nó, um nó que é if k. Se for um nó if then, ele coloca o primeiro filho para ser o valor de exp e o segundo filho para ser o valor da sequência de declarações.
Se for um if then else, o nó tem 3 filhos. Então ele vai fazendo isso aí. Não tem muito mistério não. É a construção da árvore direitinho. Ok? Deixa eu ver se tem algo que eu posso notar de interessante. Né? O comportamento geral de cada ação é construir o nó correspondente da árvore. Certo? Então, write statement. Write id. Ele cria aqui, ó, um novo nó do tipo write e coloca o filho para ser a segunda pseudovariável. Tudo bem? É isso aí que ele faz. Na atribuição, certo? Ele usa uma ação embutida, né? Ó, a atribuição seria identificador, 2 pontos igual expressão. Mas ele bota uma ação embutida simplesmente para pegar, por alguma razão, ele pega. Não por alguma razão, não. O nome da variável ele tem que pegar, né? Que é o nome desse cara aqui. Mas por que ele salva o número? É que por alguma razão lá na depuração, ele fica guardando numa tabela a posição no código, a linha, né, o número da linha, em que cada variável aparece. Tudo bem? A essa informação saved name, ele usa aqui no processamento posterior para criar o nó da variável lá. Certo? Então a gente tem que lembrar que essa função aí, new statement node, ela está definida em globals, né? E esse arquivo tem que ser adaptado para funcionar aí com o IACC, certo? Lembrando que a gente, para essa mesma gramática, foi mostrado um analisador descendente recursivo, né? Então você tem aí por uma linguagem simples, mas não trivial, né? Não é só a linguagem de expressão, é uma linguagem que tem até características já de uma linguagem de programação. Tem um while, repeat, você tem tanto o analisador descendente recursivo, quanto o analisador ascendente LALR1. Ok? Então, tem o conhecimento completo. Se eu pedir num trabalho para fazer qualquer coisa de uma outra linguagem, pelo menos do nível de dificuldade da Tiny, você tem onde se basear. Certo? Não está caindo do céu essa exigência. Ok? Beleza. Com isso a gente mostra o IACC, né? Vamos falar um pouco, mas não muito, certo? Da parte de recuperação de erros. Porque essa parte de recuperação de erros acaba sendo, como é que a gente diz? É mais para quem vai implementar mesmo o compilador, né? São processos assim um pouco mais trabalhosos que fica mais para um tópico mais avançado, ok? Mas a gente vê isso daí numa boa, ok? Ó, como a gente viu na discussão de LR0, SLR1, né? Certo? LR1, LR1, né? Todos os algoritmos, um analisador sintático ascendente detecta erro. Quando é que ele percebe erro? Quando ele está numa situação da pilha e da entrada, que ele vai pegar o estado da pilha, ou o símbolo da pilha, né? E a entrada correspondente, coloca na tabela, e a tabela leva a uma entrada vazia. Ok? Nessa situação eu estou com erro. Certo? O problema é que a gente mostrou quando a gente construiu as tabelas que, dependendo da gramática, pode ficar vários espaços vazios, né? E a gente queria meio que condensar esses espaços vazios para a tabela ficar não ficar muito grande, né? A gente viu que quando a gente fez no IACC o output da gramática de expressões já deu, se eu não me engano, 20 estados, né? E era só as expressões. Então, se eu botar a gramática completa de uma linguagem, vai dar para mais de 100 estados tranquilo, né? Então, a gente tenta reduzir essa tabela o máximo possível. O que é que a gente percebe? Que
O algoritmo mais sofisticado, ele detecta erro mais rápido, que não chega a ser uma surpresa, certo? Não chega a ser uma surpresa. Se ele faz mais verificações, se ele usa mais informações, então é capaz dele detectar a situação errada o mais rápido possível, certo? Então o LR1 detecta erro mais rapidamente do que o LA-LR1, do que o SLR1 e do que o LR0, ok? Então o LR0 ele vai carregar um monte de coisa antes de perceber que tem um erro, ok? Olha adiante. Vejam para aquela mesma gramática do parênteses, né? Em que a deriva, isso aqui, né? Essa é a mesma gramática aqui, que a gente já viu esses exemplos lá, né? Várias vezes. Se eu construir o Automotive Itens LR0, lá no começo do capítulo, dá essa tabela aqui. Certo? Se eu construir o LR1, dá essa tabela aqui. Ok? Agora vamos pegar uma entrada errada. Olha essa entrada aqui. Isso aqui é uma cadeia errada. Vamos fazer a derivação nesses dois casos? Vamos começar mostrando aqui como é que seria na LR0, nessa tabela da direita. Eu vou colocar na LR0, eu vou colocar, eu acho que vai caber aqui, vamos ver se cabe aqui numa boa. Vamos botar aqui bem no cantinho. O estado 0, certo? A entrada é pequena, ela é abre parênteses A. Pronto. Tá aí, começando a LR0. Tudo bem? O estado 0, com a entrada abre parênteses, certo? O que é que eu faço? Estado 0. E a ação no LR0 não tem nada, não há dúvida, se eu estou no 0 eu carrego, mas se a entrada for, abre parênteses, eu vou para o estado 3. Ó. Aqui o estado 3. Fica desse jeito. Ok? Então foi como se fosse um shift, né? Em seguida está o Azinho. O estado 3 é um estado carrega. Mas depois que eu carrego o Azinho, eu vou para o estado 2. Ok? Ficou a vazio aqui e foi carrega. Tudo bem? O estado 2 é um estado reduz. Tá vendo aqui, ó? No estado 2. Mas aí é que tá. Eu vou fazer a redução de Azinho para A. Mas será que a gente já conseguiria ver que pelo fato de ter tido um abre parênteses e não ter mais nada na entrada, já está no estado de erro? Mas é que tá. O algoritmo LR0 não trata isso. Ele vai fazer a redução. Fazer a redução é tirar isso aqui da pilha. Opa! Tirar isso aqui. Porque a redução no estado 2 é por essa regra. Então eu tiro, fica o 3 exposto. Eu vou processar o A. O 3 processando o A, eu vou para o 4. Fecha aqui. Foi uma redução que eu fiz. Certo? Agora o problema é que eu estou no estado 4 e vou executar que a ação carrega. Mas não tem mais nada para carregar. Então o que é que acaba ocorrendo? Erro. Então eu tive que fazer uma redução, certo? Que é uma operação demorada, para detectar que teve erro. Agora vamos ver como é que seria o LR1. O LR1, a mesma entrada, certo? Aqui. Ok? A essa tabela aqui da esquerda. Tudo bem, gente?
Nessa tabela da esquerda, estado 0 abre parênteses, estado 0 a parênteses é um shift 2. Então eu vou 0, coloco estado 2 aqui. Tudo bem? O 2Azinho, shift 6. 0, 2A e 6. Aí fecha aqui. Aí aqui olha o seguinte, estado 6, né, ó, estado 6 aqui, cifrão, ó, entrada vazia na tabela, eu já percebo que é erro. Então você nota que aqui para chegar no erro, eu tive que executar 4 passos. Aqui para chegar no erro, 2 passos eu já vi que era o erro. 3 passos, né, para confirmar que é o erro. Certo? Óbvio que isso é programática simples. Programáticas mais complicadas, certo? Acaba levando, se for gramática muito complicada, com muita regra, essa diferença se acentua. Então o LR1, por ele ter essa verificação à frente, ele ter a tabela mais elaborada, ele tem uma detecção de erro melhor. Se você fizer isso para outra entrada, vai dar a mesma coisa. Ok? O que é que a gente pode fazer quando acha um erro? Quando chega uma situação dessa que ocorreu um erro. Certo? No LR1, eu estou numa situação em que eu carreguei um parênteses e o Azinho. Né? No LR0, eu carreguei o parênteses e estava no Azão. O que é que eu posso fazer? Eu só tenho 3 opções. Ou eu tenho que tirar um estado da pilha, certo? Eu tenho que tirar algo da pilha para ver se chega numa situação que pode tratar o resto da entrada. Eu posso ir tirando marcas da entrada até encontrar uma que encaixe no estado que eu estou na pilha. Ou eu posso colocar um novo estado na pilha, um estado de erro, ou inicial e começar do começo, assim. Não tem muita opção não, né? Eu tenho que alterar a pilha ou ir consumindo a entrada. Certo? O método geral que a gente faz é o seguinte. Esse método geral, se você imaginar o autômato, fica mais fácil de ver. O que é que ele faz? Retira estado da pilha até encontrar um estado com entradas ir para não vazias. O que que isso significa? Retirar estado da pilha, gente, é dado o autômato, né, ó, o autômato de itens, né, ele tem os caminhos que ele vai fazendo, né? Então, vou botar aqui estado 0, 1, 2 e 3, né, por exemplo. Se eu estou no estado 3 e o estado 3 na pilha, eu vou retirando ele da pilha, significa que eu vou voltando no autômato. E eu vou voltando até quando? Até um estado com entrada ir para não vazias. O que é que significa uma entrada ir para não vazia? É meio como se eu pudesse processar um não terminal. Então ele vai meio... Olha, eu fui tentando resolver um não terminal, achei um erro. Eu vou meio que desconsiderar o processamento desse não terminal, vou considerar que eu consegui processá-lo de alguma forma e vou tentar continuar adiante. É isso que eu estou fazendo nesse método aí. Se existe uma ação na marca de entrada, se eu voltei no autômato e tem uma ação lá na marca de entrada, eu vou continuar a partir dali. Eu vou preferir sempre carregar em vez de reduzir, para poder consumir da entrada, né? E entre as reduções, eu vou escolher aquelas que são com não terminal menos gerais, para não dar salto muito grande, né? Não havendo ação legal para a entrada, eu vou avançando a entrada até achar uma ação legal ou cifrar $1. O que que essas palavras aí, que são até meio complicadas de ver, o que que elas estão dizendo? Olha, você tem um autônomo, você começou a tratar um não terminal. Para tratar um não terminal é como se você estivesse seguindo no NFA, antes do DFA, aquelas epsilon transições. Não consegui tratar o não terminal. Deu um erro. Está mal formado. Eu vou fingir que consegui e vou voltar para um estado que tem um ir para esse não terminal e vou continuar como se tivesse dado certo. Óbvio que a ação correspondente vai ser jogar uma mensagem de erro
olha, eu não consegui processar esse for. Esse for está mal feito, mas eu vou seguir adiante no resto do programa para ver o que ocorre lá para frente. O que é o que a maioria, quando você usa um GCC da vida, você acaba percebendo. Tudo bem? Né? Assim como no caso dos analisadores descendentes, a técnica não é perfeita, né? De certa forma, esse negócio de carregar na entrada é uma abordagem modo pânico, porque você está carregando, até tentando conseguir entrar. Mas como a gente tem um autômato, o analisador sabe qual caminho retomar, né? Então, é um pouco melhor do que no caso do descendente recursivo. Porque no descendente recursivo, se tem as chamadas recursivas, o analisador ele não tem acesso a essa pilha, né? Lá é uma pilha, aqui é um autômato, né? E o IACC até que permite ao desenvolvedor definir funções para o tratamento de erro de acordo com a gramática. Né? Então ele pode colocar lá naquelas ações o que fazer quando ocorrer, ok? Mas, gente, isso aí, como eu disse, é um assunto um pouco mais avançado, né? Existem aí estudos e mais estudos sobre a questão do tratamento de erro, né? Acaba sendo específico para a linguagem, ok? Então, nós vamos ver só essa introdução nesse assunto, ok? Nisso daí, gente, a gente termina a análise sintática. Certo? Terminamos a análise sintática e, certo? Como é que eu posso dizer? Vamos ficar por aqui hoje, ok? Eu já tinha mandado os slides para começar. Eu ia começar a análise semântica, certo? Mas para ficar até na questão de organização dos vídeos, né, de uma maneira mais concisa, né? Mas eu não vou avançar. Não, a gente fica só com uma hora de aula hoje, né? Essa análise semântica, ela é um capítulo bem mais extenso, certo? Então, vamos passar muito tempo falando de análise semântica, né? Porque a análise sintática ele meio que dividiu em vários capítulos, né? Aqui, né, ele deixou tudo na análise semântica mesmo. Eu estou aqui vendo no livro, vai da página 259 até a página 342. Então são quase 100 páginas aí de assunto. Eu acabei de notar que eu fiz quase 100 slides também, certo? Então, nós vamos passar o resto do mês e começo de maio vendo análise semântica. Então não vamos começar agora não. Nós vamos ficar aí, certo? Mas eu acho que com as atividades que eu vou passar, tudo, vocês podem ter uma noção básica do IACC. Já passei atividades da análise ascendente teórica, né? Mas vai ter a do IACC. Eu já vou começar a pensar no trabalho. O trabalho, a parte inicial, já seria mexer com uma... Provavelmente o trabalho vou dar uma linguagem e pedir para vocês fazerem o Lex e o ACC. Certo? Como a gente não viu a parte de geração de código ainda, seria executar a linguagem, transformar a linguagem em ações em C. Ok? Mas, assim, gente, boa parte, muitas linguagens de programação são implementadas assim, né? Tem linguagem de programação que não gera código em assembly, em linguagem de montagem, né? Gera chamadas a funções em C, né? Muitas linguagens começam assim. Depois, quando para ganhar desempenho, é que elas vão começar a gerar código para arquitetura, ok? Então, eu vou parar aqui a gravação, certo? Como é que para a gravação? Parei a gravação.